E se eu te falasse agora que confiança não tem nada a ver com você se sentir preparado e tudo a ver com você agir mesmo com medo? Eu mesmo já fui um cara tímido, feio, magrelo, não que eu seja muito bonito hoje, nem muito shapeado, mas já fui muito pior, como você pode estar vendo. E mesmo assim, sem R$1 no bolso, consegui chegar, conhecer e me relacionar com mulheres bonitas e incríveis. Muitas vezes eu chegava tremendo de medo sem nem saber o que falar e de alguma forma isso deu certo. Então se você quer saber como construir uma confiança absoluta que faz aquela mulher sentir tesão por você, para você finalmente parar de travar na hora de conversar com aquela mulher que você tanto deseja, eu vou te mostrar agora como realmente construir uma confiança absoluta, uma confiança absurda. Primeira coisa, irmão, esquece esse papinho furado de acredite em você, seja você mesmo. Esquece isso, cara. No auge dos meus 17 anos, eu fazia afirmação positiva na frente do espelho, velho. Eu achava que eu tava arrasando. Eu realmente achava que isso ia me deixar mais confiante pra chegar naquela morena, mas aí no restante do meu dia eu continuava me sentindo um merda fracassado. Na frente do espelho eu era um leão, na frente da morena eu era um gatinho. Isso porque eu acabava invertendo a ordem das coisas e muitos caras também cometem esse erro. Inclusive você pode estar cometendo esse erro e isso destrói a sua confiança. A maioria pensa que precisa ter confiança para só assim agir para então ter resultados. Mas não, isso tá completamente errado, meu querido. Você primeiro precisa agir para ter um resultado, para aí sim você desenvolver confiança. Então a fórmula real é essa: ação, resultado, confiança. É absurdo você pensar que vai ser confiante com mulheres se você não teve nunca na vida um único sucesso com elas. Então anota isso, meu querido. Primeiro você age, a confiança vem depois. A confiança vem da ação. Por isso, cara, foda-se as suas emoções. As suas emoções, elas seguem as suas ações. E é por isso que você precisa seguir um plano de ação. E é seguindo esse plano, mesmo com medo no começo, que você começa a desenvolver confiança. Quando eu entendi isso, eu quase chorei, brother, porque eu tinha entendido que isso mudaria a minha vida por completo. Não só com mulheres, mas nos negócios, nas amizades, vida pessoal, em tudo. Eu tinha 17 anos nessa época aqui, eu tava indo do segundo colegial pro terceiro colegial. E aí nas férias de verão, né, do segundo pro terceiro, em dezembro, janeiro, eu me decidi. Eu ia viajar pra minha cidade natal, chama-se Herquílio, ia passar minhas férias lá, ia ser mais ou menos umas 7 semanas de férias. E aí eu falei pra mim mesmo: nessas 7 semanas eu vou me tornar um outro cara. Não importa o que aconteça, é agora ou nunca. Aí eu cheguei lá em Herquílio, tinha acabado de chegar e um brother meu que chama Cleiton, famoso Cleitinho do Grau, me mandou mensagem no WhatsApp: ô mano, vai rolar um rolezinho hoje lá na praça, o pessoal vai se reunir, a gente vai tomar uma bebidinha ali, conversar um pouquinho, tal, resenhar, bora com a gente? E o Cleiton, ele sempre me chamava pra ir nesses rolês quando eu tava lá em Herquílio, mas eu sempre recusava. Eu ficava jogando no meu notebook até de madrugada com outro brother meu, que era bem tímido também. Eu sempre recusei. E dessa vez, cara, mesmo eu querendo muito recusar de novo, eu só conseguia pensar no quê? Em falar o seguinte: ô Cleiton, hoje eu não vou, cara. Acabei de chegar de viagem, tô cansadão. E eu realmente tava. Era umas 5, 6 horas de viagem de ônibus pra eu chegar na minha cidade. Tava cansadaço, cara. Nem tinha desfeito minha mala ainda. Aí eu pensei em falar: cara, não vou. Só que aí, num ato de desespero, realmente, cara, um último ato para eu atingir meus objetivos, veio um ímpeto, uma confiança, veio um negócio, um chamado dentro de mim que eu lembrei da minha promessa. Eu falei: cara, de novo, é agora ou nunca. Aí eu aceitei e falei: cara, eu vou sim, que horas e onde? Aí ele falou: cara, vai ser lá na praça, tal horário. Eu falei: mano, pode contar comigo que eu vou. E isso, mesmo com medo, mesmo desconfortável, mesmo inseguro e, cara, me tremendo todo. Naquela época eu era totalmente tímido, antissocial, introvertido pra caramba. Eu não queria ir, mas eu me forcei a socializar, porque isso fazia parte do meu plano de ação. Então, mesmo morrendo de medo, eu tomei a minha primeira atitude. Fui para esse rolê com o objetivo de socializar o máximo possível, mesmo estando extremamente desconfortável. E, sinceramente,
essa foi uma das melhores decisões de toda a minha vida. Eu me enturmei com a galera, com as garotas, dei risada pra caramba, me diverti, cara, demais. Foi assim realmente um dia memorável, foi um marco na minha vida que eu acredito que eu nunca vou esquecer. Inclusive, conversando com a galera, a gente tava na praça, depois a gente foi pra uma outra praça no lago, bem legal também, tava de noitinho, teve um cara que levou um violão, começou a tocar, a gente jogou truco, baralho, tinha a rapaziada, tinha umas meninas lá também, bem bonitas. Inclusive, num dado momento, uma dessas garotas começou a dar em cima de mim, tocou na minha perna, eu falei, opa, o que tá acontecendo aqui? Conversei com ela, só que eu não tive a atitude, né, de beijar ela, mas tá tudo bem, já foi um primeiro passo, já foi um grande progresso eu estar ali socializando, trocando ideia, falando com mulheres, conhecendo mulheres. Tanto que eu fui embora desse rolê dando risada sozinho, gargalhando no meio da rua, assim, porque, cara, eu tava muito feliz, parecia que tinha saído um peso dos meus ombros, uma pressão. Eu tinha 17 anos e nunca tinha beijado na boca, cara, então a situação tava bem complicada. Eu tinha simplesmente amado essa sensação de socializar, se divertir, conversar, conhecer pessoas novas, ver que as mulheres me notaram, falaram comigo, deram risada na minha presença. Foi um sentimento incrível, cara, que eu acabei me viciando nisso. E o melhor de tudo, né, é que esse tinha sido só o primeiro dia de 7 semanas, mais ou menos, que eu ia passar nessas férias. Nos próximos dias eu socializei ainda mais, conheci mais gente, conversei. E claro que nesse processo também eu continuei estudando sobre sedução, sobre mulheres, psicologia feminina, comunicação, gatilhos mentais, inteligência social, para também, por meio do conhecimento, eu melhorar minha confiança, eu saber o que eu estava fazendo, sinais que eu poderia receber, sinais de interesse, atitudes, lábia, isso tudo foi fortalecendo a minha confiança, conhecimento certo e a prática. Então, primeiro, conversei com mulher. Depois, uma delas me deu sinal de interesse, começou a tocar em mim. Depois, uma outra mina começou a dar mole pra mim. Só que meu amigo gostava dela, então deixei de lado. Mas mesmo assim foi um ponto ali que eu percebi o que aumentou minha confiança. Aí por ter algumas mulheres dando em cima de mim, pré-seleção já é ativada. Pô, se essas mulheres aqui estão falando com ele, se interessando por ele, ele deve ter algo de especial. Foi aí que uma delas investiu mais e mais, nitidamente ela queria ficar comigo. Aí eu reuni toda a minha coragem, fiquei com ela. Eu tinha um baita medo de mandar mal na hora do beijo, mas ela foi bem empática, bem paciente, bem de boa. Acabou que ela me ensinou algumas coisas também, por eu ser totalmente inexperiente. Mas além de eu ficar com ela, transei com ela. Quase que eu não transei com ela, viado, porque nas 2 primeiras vezes que eu fui dormir na casa dela, eu brochei. Na terceira vez, filho, o pai foi ligeiro. Comprei logo um Viagra, tomei inteiro aquela porra. Chegando lá, tava bacana ainda, mas, viado, foi só ela baixar meus shorts, começar a fazer uns negócios que eu nunca tinha visto na vida, que eu brochei de novo. Mas como ela me ajudou a lidar bem com a situação, acabou rolando, né, com ela. Voltei pra casa depois, cara, aí sim, saltitante, eu realmente tava pulando de felicidade, porque, porra, de um cara invisível, tímido, inseguro, nunca tinha abraçado uma mulher, pra ter um círculo social, mulheres me querendo, eu ter transado com uma delas, bonita, inclusive, ainda mais pra quem eu era na época, foi um salto muito grande. Isso me deixou muito feliz, muito confiante, porque agora eu tive resultado. A gente começou a dormir juntos, a gente criou tipo um caso mesmo, um namorinho de adolescente, sabe? E tudo isso, irmão, mesmo eu sendo esse cara que você tá vendo. De novo, sem R$1 no bolso. Eu era tímido há poucos dias atrás, magrelo, feio, e mesmo assim eu tive esses resultados. Ou seja, meu querido, foda-se quem você é. A confiança tá pouco se fudendo pra quem você é. A confiança recompensa quem age. E você fica confiante colocando esforço, tempo, atitude em algo. Eu, mesmo fudido, consegui me tornar confiante. Quanto mais você age, coloca esforço, mais você vai colecionar evidências. Evidências que vão construir sua identidade e a sua confiança ao longo do tempo. Eu me enxergava como um merda, inseguro, que nunca ia ter sucesso com mulheres, travado, tímido, porque até aquele momento eu só tinha colecionado evidências que comprovavam isso. Eu não tinha atitude, as mulheres não me olhavam, eu não tinha pegado ninguém. Então acaba que meu cérebro via isso e acabava que
era quem eu era, entende? Porque eu colecionava essas evidências, essas provas que me provavam que eu era esse cara fracassado. Mas depois dessas férias, justamente por eu ter colocado ação, atitude, mesmo que eu tenha tido falhado, errado, que eu tenha sido rejeitado sim por algumas meninas na época, eu tive resultado, o que me fez mudar a minha própria visão de quem eu era. Porque agora minha mente viu no mundo externo provas, evidências que, opa, peraí, se você tem mulheres agora te olhando, te desejando, querendo ficar contigo, você transou, ou seja, você não é um fracassado, você não é tímido, você não é inseguro, você é comunicativo, sociável, você é um cara interessante, bom de papo, porque se você não tem nada para gerar atração, só o seu papo, quem você é, e você conseguiu fazer isso, você é interessante. Isso é você colecionar evidências que moldam a sua visão sobre você mesmo, consequentemente moldam quem você é. Mas tudo isso só aconteceu porque no primeiro dia eu saí e socializei. Eu tomei a primeira atitude do meu plano de ação. E agora você pode estar pensando, ai Bruno, mas cara, eu entendi, mas mesmo assim eu não consigo chegar em mulheres, cara, eu tenho muito medo, sou muito tímido, cara, eu não consigo. E é óbvio que você vai ter medo. Você nunca fez isso antes. Como você quer se sentir confiante, se sentir bom em algo que você nunca fez? Você tem que entender que o nosso cérebro, ele gosta de prever o que vai acontecer nas situações. E se você nunca fez algo antes, o seu cérebro vai pensar, olha, eu não sei o que pode acontecer, então eu vou te fazer ficar com medo. E se você sentir medo, você vai evitar fazer isso para você não morrer. O nosso cérebro está programado para buscar sobrevivência e não o sucesso. Você fica confiante quando você age, porque se você age e nada de mal acontece, você não morre, o seu cérebro fala, não, então tá tudo bem, você agir de novo, você fazer isso de novo. E é então que você começa a sentir menos medo, porque seu cérebro agora entendeu, cara, nada de mal, de verdade, vai acontecer comigo se eu chegar em mulheres. É aí que você começa a ficar com menos medo e começa a ficar mais confiante. Você começa a desempenhar melhor, ficar mais leve e natural. Foi exatamente o que aconteceu comigo, irmão. No começo eu tava receoso, inseguro, com medo, travado. Mas aí de interação em interação, de conversa em conversa, eu fui melhorando a cada dia. E você deve fazer o mesmo agora, pra ontem, meu querido. Traçar um plano de ação e seguir ele independente do medo no começo. E o seu plano não deve ser beijar 5 mulheres por semana. Pelo amor de Deus, é muito difícil alcançar isso nesse começo. É muito desafiador. Começa com algo simples, cara. Se você é muito tímido, inseguro, você deve começar aos poucos, passo a passo, os famosos baby steps, passos de bebê. Ao invés de você colocar, vou beijar uma mulher por dia, coloca, eu vou falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para uma pessoa por dia, para uma mulher por dia, vai. Pode ser de qualquer idade, cara. Uma mulher mais jovem, da sua idade, mais velha, pra senhorinha da academia, então, cara, qualquer tipo de pessoa, mas fale, coloca ação nisso. Comece aos poucos e você vai progredindo, se desafiando cada dia mais. Primeiro você começa com um bom dia, depois você vai pedir uma informação, depois você faz um elogio, depois você puxa um assunto e mantém esse assunto. E assim, por diante, você vai aumentando o nível do desafio até você atingir os seus maiores objetivos. Mas o foco é você agir e entender que as suas atitudes vão fazer você colecionar evidências de transformação. Quanto mais evidências você coleta, mais confiante você se torna. É como num jogo, cada avanço que você faz, você desbloqueia um novo checkpoint, um novo progresso, um novo teto de evolução. E depois de você colecionar tantas vitórias, o seu cérebro vai pensar, porra, eu sou foda pra caralho nisso. E é assim que você desenvolve uma confiança tão absurda que faz as mulheres ficarem molhadas por você, te desejando intensamente, meu querido. Se você chegou até aqui, comenta evidência aqui embaixo. E agora, claro, é sua hora de agir, meu querido. E se você quer acelerar esse processo e dominar algumas técnicas que fazem as mulheres te desejarem e implorarem pela sua atenção, eu te convido agora a assistir esse vídeo aqui. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.